Gente, esse é o nosso 20º Semanário Muffin. Vocês têm noção que são 20 vídeos falando dessas duas? 20! É muita coisa, né? E ainda tem mais por vir, porque a novela vai, eu acho que até o final do ano, né? Não sei se ela entra em hiatos antes. Mas eu vou aproveitar esse marco de 20 vídeos falando sobre Muffin pra agradecer vocês pelos comentários, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Eu acompanho os números pelas métricas do YouTube, e números não são tudo, mas eles são importantes, porque eles mostram pra mim que vocês estão gostando do que eu tô trazendo pra vocês. E me motiva a continuar assistindo a novela e fazendo roteiros e editando e falando de Muffin. Então, muito obrigada e continuem compartilhando, curtindo, comentando. É muito legal trocar ideia com vocês sobre um dos melhores casais de novelas espanholas. Então, vamos lá, o nosso 20º Semanário Muffin. Nosso semanário vai começar com a Marta desabafando com a esposa dela sobre Jesus e o que ele fez com os irmãos Merino, né, o Luiz e o Joaquim. A Marta fala que Jesus não respeita nada, nem ninguém. E Fina pergunta se ela não tem medo de que Jesus torne as fotos públicas. A Marta fala que não, porque Jesus já tem ela onde ele queria, que é longe da fábrica. E Fina fala que elas não podem ficar daquela maneira em que elas estão, sempre com o estado de alerta ligado, que ela tem um plano e que é arriscado, mas que elas podem dar um passo adiante. Aí a Marta fica, como assim? Um passo adiante? Não entendi. Aí a Fina fala, vem comigo pra Barcelona. A Marta, tá, mas e o seu pai? Porque não era uma possibilidade você se separar dele. E a Fina comenta que foi o Isidro que a convenceu a ir pra Barcelona. Só que Marta diz que não sabe o que responder. A Fina responde que sim, porque aqui é arriscado por conta do seu irmão. E a Marta continua relutante, diz que o pai não permitiria e coisa e tal. E aí a Fina fala, bom, sugere pra ele pra expandir a loja de Barcelona. Eu vou trabalhar em outro lugar pra não levantar suspeitas e assim a gente vai morar junta e ser feliz. É um plano perfeito, vocês não acham? Eu acho, a Fina também acha. Só que pra Marta parece que não muito, porque ela fala que, Fina, pra você é fácil você deixar tudo pra trás, mas pra mim não, porque tem a empresa, tem a família, e por isso eu preciso pensar um pouco mais com a cabeça, né, do que com o coração. E dado o contexto em que essa querida vive, a gente tem que dar um pouco de razão pra Marta, porque pra ela é tudo mais difícil. E aí a Marta vai até o dispensário, encontra o Jaime, pergunta como ele tá e tal, o Jaime fala que tá bem, ele quer saber se ela tem alguma novidade sobre Jesus e as fotos, ele vai fazer alguma coisa ou não. A Marta afirma que não tem nenhuma novidade, mas que a Fina tá com muito medo, assim como ela, que por isso, por esse medo, esse receio, a Fina sugeriu que a Marta vá com ela pra Barcelona, mas que a Marta respondeu que não. O Jaime fica, ué, mas por que? Enquanto a Fina estiver aqui, ela vai estar correndo perigo e você precisa cuidar dela. A Marta, sim, eu vou cuidar da Fina, mas assim que possível, porque tem a família, a empresa e tem você. A Marta quer manter firme a promessa de estar ao lado do Jaime até o fim. O Jaime diz que não faz questão, que ela tem que viver a vida dela, aproveitar que ela encontrou uma companheira perfeita para poder fazer isso. Só que Marta fala que não, que vai continuar ali ao lado de Jaime, que ama a Fina e que ela é uma das pessoas mais importantes na vida dela, mas que Jaime também é uma pessoa importante. E aí eles ficam mais nisso, né, de vai, não vou, você tem que ir, não, eu não vou, até que Marta dá a palavra final de que não vai abandonar Jaime. E aí eu vou passar pro próximo tópico e depois eu volto pra destrinchar um pouco mais do que é que eu acho sobre essa decisão da Marta. Na loja, a Fina e a Carmen estão fazendo embrulhos de presente e a Carmen sugere a Fina que elas saiam um pouco, junto com a Cláudia, que tá borocochô por conta do Mateu. A Fina acha ótimo porque ela tá precisando tomar um pouco de ar. E aí Carmen traz o assunto de Barcelona. Fina fala que é o melhor pra ela, que chamou Marta pra ir junto. A Carmen expressa a sua tristeza de ter a amiga longe, mas fala que ficar ali é inviável, mas que sabendo que ela vai acompanhada, ela fica um pouco mais tranquila. A Fina fala, então, eu também penso que é difícil ficar aqui, mas parece que pra Marta isso não tá muito claro. E aí a Carmen dá uma acalmada ali na amiga, fala que pra Marta é mais difícil por conta da empresa, por conta do casamento, mas que é só dar um tempo pra ela processar a ideia. A Marta chega à loja, chama a Fina pra ir até o estoque conversar, e eu só fiquei pensando no tanto de fofoca que as paredes desse estoque sabem. E a fofoca da vez é a doença do Jaime. A Marta fala pra Fina o porquê ela não pode ir, e eu gostei que no começo da conversa a Marta deixou claro pra Fina que não ir pra Barcelona não tinha nada a ver com o que ela sente pela esposa dela, porque aí já tira 35 paranoias
da cabeça da Serafim. E aí Marta conta que ninguém da família sabe, que ela prometeu guardar segredo ao Jaime, que prometeu também ficar até o fim ao lado dele. A Fina fica visivelmente decepcionada e depois ela fica muito brava, fala que o pai dela também tá muito doente e que ninguém diz que o Jaime tá doente, afinal de contas ele tá ali no dispensário atendendo os pacientes. Aí a Marta fica, oxi, você queria que o Jaime tivesse um cartaz na testa escrito estou doente? A Fina, sim, porque o meu pai ele tem esse cartaz na testa dele, escrito estou doente em letras muito grandes, e que ir pra Barcelona é renunciar ao pai dela, e mais uma vez ela fala que não parece que o Jaime tá doente. A Marta pergunta se a esposa dela acha que essa história do Jaime é inventada, só que a Fina não dá ouvidos, porque ela só tá querendo despejar a raiva dela. E ela fala pra Marta que entende o quão difícil foi ela construir a reputação dela dentro da empresa, sabe o quão custoso é isso, mas que Marta precisa ser honesta com ela, porque a Fina tá disposta a abandonar tudo pra ficar com a Marta e precisa saber se é recíproco. A Marta fala, Fina, volta pra loja porque você não tá querendo me ouvir nem entender. E a Fina, você que não tá conseguindo me entender, vira as costas e sai andando. E não que eu passe pano pra Fina, mas eu entendo a braveza dela, porque a Marta não se fez entender muito. Se ela falasse, Fina, o Jaime está com um tumor na cabeça, ele tem tido crises, ele está realmente com o pé na cova, talvez a Fina entendesse e ao invés de a gente ter uma cena de briga, a gente tivesse uma cena de amor e chamegos, porque eu tô sentindo falta delas. E rapaz, e as minhas suspeitas que estavam certas? O Jaime tava querendo dar um fim em Jesus. O Jaime pegou um vidrinho de arsênio, que é um elemento muito tóxico que em altas quantidades pode matar, e aí ele convocou o Jesus para uma reuniãozinha ali entre os dois somente para falar sobre a Marta, e ele pingou umas gotinhas desse arsênio no copo, colocou o uísque e ofereceu para Jesus. De início o Jesus fala que não quer, mas aí depois ele acaba aceitando, enquanto o Jaime enche o copo dele também para dar uma disfarçada ali. Ele fala que conversou com a Marta e que a convenceu a ir para Barcelona. Os dois começam a conversar e Jesus usa a sua já muito conhecida ironia para dizer que admira a benevolência de Jaime em deixar Marta ir para Barcelona e fazer o que ela quiser com outra mulher, mas que no fundo nenhum casamento é normal, que ele e Begônia tem os problemas dele. E aí começa a ter uma treta ali, porque o Jaime fala sobre o envenenamento que Jesus estava causando à mulher dele, e aí Jesus fala, no fundo nós dois somos parecidos. E aí isso deixa o Jaime muito bravo e ele dá um tapa no copo, porque se Jesus tomasse, isso aproximaria o Jaime dele e Deus me livre o Jaime parecer com Jesus. E aí Jesus, então, que não tinha tomado nenhuma gotinha do uísque, não toma, o uísque é derrubado todo na roupa dele, ele fica puto, e aí Jaime começa a ter uma crise e desmaia. Mas Jesus não vê que o Jaime desmaiou, porque antes disso ele sai pra poder se limpar. E quem encontra Jaime é Marta, que o coloca ali no sofá, fala que apesar do medo que ele sente, não dá mais pra continuar naquela situação e que toda a família precisa saber do que é que está acontecendo. O Jaime recusa, a Marta fica, mas você tem consciência do peso que tá sendo pra você levar isso? Ou do quão assustada eu estou desde que tô sabendo da sua doença? O Jaime pode ter consciência, mas eu acho que ele não se importa muito, né? Porque se não fosse a luz, a Marta estaria carregando esse segredo sozinha, né? Então ainda bem que a Marta tem a luz e o Jaime tem as duas, mas assim, né? Quanto mais pessoas pra compartilhar, melhor. Ou às vezes não, porque família sempre conversa muito, né? Mas enfim, nesse caso eu estou do lado da Marta. Marta também chama a atenção dele pro fato dele ainda estar exercendo a profissão que ele não deveria. Ele fala que se ele não é médico, ele não é nada. Ele fica bravinho, mas assim, Jaime, você está errado e a Marta está certa. Ela também conta que falou para a Fina o porquê é que ela não iria a Barcelona. E aí o Jaime fica, como assim você não vai para Barcelona? Você não pode arruinar a sua vida por minha causa, mas Marta continua irredutível, né? Ela bate o pé de que vai ficar com ele até o fim. E no dia seguinte, os dois contam pra família, que pelo jeito se resume só aos homens, que são o Andrés, o Jesus e o Damián. O Damián se coloca à disposição, pergunta quais tratamentos o Jaime precisa, que ele sabe que toda a família estará mobilizada pra ajudá-lo, mas o Jaime fala que o tumor é incurável. A Marta diz que não tem mais nada a ser feito. O Jesus pergunta desde quando você sabe e tal. Ele não tá nem aí, ele fica um pouco impactado, porque ele não esperava
esperava que a reunião fosse por isso, mas ele não se importa. E aí, esse drama de contar pra família, ele dura pouco porque a Begônia chega assustada ali na sala, perguntando se alguém viu a Julia, porque parece que a menina tá desaparecida. Parece não, né? Ela tá desaparecida. E aí, na cantina do Gaspar também tem toda uma movimentação pra procurar a Julia. A Fina chega, encontra o pai dela lá, pergunta por que é que todo mundo saiu correndo. Ele conta o que aconteceu, e aí ele fala, como dizem, Fina, as desgraças nunca vêm sozinhas. Aí a Fina, mas aconteceu mais alguma coisa? E aí Isidro comenta que Damian falou pra ele sobre o Jaime, que ele tá morrendo, mas que não deu mais detalhes. Aí ele pergunta se a Marta não contou pra Fina. A Fina, não, eu já sei, mas é que eu vejo o Jaime por aí, né, então. Mas aí ela muda esse tom mais brincalhão dela, porque a forma como o Isidro fala é muito séria. Não abre espaço pra que aquilo, né, não seja verdade. O Gaspar chega, fala que vai fechar a cantina pra procurar a Julia. A Fina, não, beleza, eu vou pra loja pra ajudar. A Fina então chega à loja, encontra a Cláudia e a esposa dela conversando. A Cláudia fala que vai até a capela pro caso da Julia aparecer ali, e as duas ficam sozinhas, e a Fina dá um abraço muito apertado na esposa dela. Essa cena deveria ter durado mais, porque a Marta precisava de um abraço muito longo e a gente merecia ver as duas abraçadas. A Marta diz que não pode mais com tanta notícia ruim. A Fina traz o assunto do Jaime, diz que o pai dela comentou com ela. A Marta, tá, mas eu já tinha falado isso com você, só que aí eu tive que lidar com a sua reação infeliz, né? A Marta aproveita e fala que ainda teve que lidar com a Fina a acusando de dar uma desculpa covarde pra não ir. Aí a Fina fala, pelo amor de Deus, para, me perdoa, eu tive uma reação infantil e estúpida. A Marta detalha o que é que tá acontecendo e fala, você não tem noção de como é difícil ver uma pessoa que você ama tão vulnerável. Mas a Fina sabe, né? Ela até comenta, não, eu sei, você sabe que eu sei. E aí é a Marta que se desculpa e fala, eu iria até o fim do mundo por você, mas eu preciso ficar ao lado do Jaime. E aí conversa vai, conversa vem, a Marta pergunta o que é que as duas vão fazer, e aí depois de um momento pensando, a Fina fala que encontrou uma solução. E qual é a solução? Jaime ir para Barcelona com elas. Marta aproveita que a casa tá vazia e convoca a Fina pra elas poderem contar ao Jaime a ideia. O Jaime acha um absurdo, pergunta pra Marta de onde saiu a ideia, e ela fala que foi o peso que Jaime carrega de que ela tá abandonando a vida dela pra ficar com ele. O Jaime diz, não, eu não vou, eu vou ser um estorvo. A Fina, não, a gente vai cuidar de você. E aí ele comenta, porque enquanto vocês estão fazendo a vida de vocês, vocês vão ter que cuidar de um doente que, né, não sei se são semanas ou meses. A Marta, Jaime, aqui nessa casa a gente não consegue respirar, então ir embora vai ser bom pra todo mundo. A Fina diz que tá vendo como um novo começo. O Jaime comenta que ele vai ser um fardo. A Marta, não, você é a solução. E aí ela fala que o Jaime é a solução porque duas mulheres morando sozinhas chama a atenção, mas um casamento com uma prima solteirona, como diz a Fina, vai passar meio que despercebido. E depois de tanta lenga-lenga, o Jaime acabou aceitando a proposta das duas. E aí, trazendo a ideia que eu falei que eu ia retomar mais pra frente, eu, como a maioria, se não todo mundo, não queria que a Marta se sacrificasse tanto por Jaime. Só que, para além desse amor que entre os dois foi ressignificado, eu acredito que a Marta tem muita gratidão pelo Jaime ter permitido que ela vivesse o amor dela com a Fina, porque se o Jaime fosse outro, ele teria feito da vida das duas um inferno, teria se juntado ali com Jesus muito antes daquelas fotos e estaria tocando terror ali entre a Marta e a Fina. E para além dessa gratidão, desse amor reformulado, também tem a amizade, né? E como que abandona um amigo? Como que desconsidera toda a história que eles viveram, ainda que tivessem altos e baixos? É 1958, né? Vale frisar isso, porque nem tudo dá pra ser como a gente quer, porque senão fica muito artificial, e aí a gente reclama que tá muito artificial. Então essa ida do Jaime, ela faz sentido pelo que a Marta falou. Duas mulheres juntas, morando juntas, chamam a atenção. Então como resolver isso? Eu não sei se eu teria a mesma ideia da Fina. Provavelmente se me fosse proposto, eu aceitaria essa configuração, porque ser lésbica naquela época devia não, né? Era muito mais difícil do que ser lésbica agora nos anos 2020. E aí teve um momento muito fofo que eu amei muito, que foi o chá da tarde, que a Fina e a Marta não, meu Deus do céu.
A Fina e a Carmen organizaram para a Cláudia, porque a Cláudia tá ali borocochô. E eu amei muito quando elas ouviram o barulho do coração do neném. Eu amo muito as minhas meninas super poderosas juntas. Lá na mansão, a Marta fala ao Jaime que o apartamento da família tá vazio em Barcelona. E aí o Jaime fala, mas nosso apartamento, não é melhor a gente ir pra um hotel onde ninguém conheça a gente? Mas assim, dá pra ficar quanto tempo num hotel? Vocês estão nadando tanto no dinheiro assim que não importa? Porque a Marta não ia ficar num hostel, né? Ela ia ficar no hotel no mínimo 4 estrelas, porque ela é uma burguesa, respeite a nossa burguesa. Então assim, né, se vocês estiverem nadando do dinheiro, beleza. Mas aí a Marta fala que não, que tá tranquilo ficar ali no apartamento mesmo. E pede que Jaime não comente com ninguém, mas ele fala, eu vou comentar com a Luz. E aí tem uma reunião entre o Damião e os seus 3 filhos, porque ele quer substituir um funcionário ali quando ele se aposentar, se não me engano. Ele quer substituir pelo Tássio. E o meu único comentário sobre isso é que eu estou ansiando por ver a cara de Jesus quando ele souber que o Tássio é um outro de la Reina. Imagina ter mais uma pessoa para dividir aquela herança toda, para mandar na empresa. Eu acho que mandar na empresa ainda é pior do que dividir a herança. O Jesus, ele vai ficar maluco e eu quero muito ver essa cena. E o que falar sobre a conversa entre a Marta e a Carmen? Foi mais um momento que eu amei. Essa conversa aconteceu porque a Carmen precisa de um aumento salarial para poder construir a casa dela, só que a Marta fala, então, os salários aqui já são fechados, você sabe que não tem como fazer esse reajuste. E aí a Carmen fala que sim, eu sei, e por isso eu acho que talvez eu mereça uma promoção para ser gerente da loja, pro caso de um dia a senhora faltar. E aí a Marta, mas por que é que eu faltaria? A Fina comentou alguma coisa com você? A Carmen diz não, mas ela comentou comigo sobre Barcelona, falou que não iria sozinha e eu nunca abri a minha boca pra ninguém, dona Marta. A Marta diz que confia em Carmen, que se ela não falou nada até agora, né, não vai falar mais, mas que se ela for tomar qualquer decisão sobre a promoção de Carmen, vai ser pelo valor da Carmen sim, não por qualquer outro motivo. E já na hora a Carmen então se torna a gerente da loja. A Marta fala que vai com a Fina pra Barcelona e que a loja precisa de alguém de confiança para ser gerenciada, que essa pessoa é a Carmen, que admira a honestidade e a sinceridade dela, além da discrição. E aí a Carmen fala, eu aprendi a ser discreta por conta da minha mãe. E a Marta, e ela também te ensinou a ser uma boa amiga porque a Fina te tem como uma irmã. Eu morri. Eu morri, gente, eu morri. Essa conversa foi muito, muito boa. Os roteiristas acertaram demais. E aí a Marta agradece pela Carmen sempre estar ao lado de Fina. E então Carmen é a gerente da loja. E aí, lá na mansão dos de la Reina, a Marta tá tomando café sozinha quando o irmão legal dela chega e o pai. E ela fala que bom que vocês estão aqui porque eu quero fazer um anúncio antes do Jesus descer. E o anúncio é que ela vai pra Barcelona. Damião fica com os olhos desse tamanho porque ele sabe o motivo. Mas a Marta fala que ela vai pra impulsionar as vendas da loja da cidade, que estão meio pra baixo. E aí o Andrés fala, nossa, mas qualquer um poderia, né, ir pra Barcelona e esse não é o melhor momento por conta do Jaime. A Marta, bom, essa decisão também foi tomada pensando no Jaime, porque ele gosta do mar e seria bom pra ele. Damião ainda continua calado, o Andrés fala que sente muito pela irmã estar longe, e aí o Damião pergunta, tá, mas quando é que vocês vão? A Marta fala que o quanto antes, fala sobre ter promovido a Carmen e que só vai esperar ela se adaptar e resolver algumas coisas para que eles possam se mudar. E aí, lá na fábrica, mais uma vez, o que é que Serafina faz? Ela tá virando especialista em quase matar o pai dela do coração. Inclusive, quando ele entra no quarto dela, ele fala o que é que tá acontecendo porque eu não tô podendo tomar susto. Mas, né, ser pai de Serafina Valeiro é nunca estar preso ao tédio, né, Isidro? Então, assim, são muitas marimbas para você segurar. O Isidro quase morre do coração, não pelo fato de a Fina ter falado que ela vai pra Barcelona, mas sim como isso vai acontecer, que é quase uma excursão, né? Mas antes da Fina falar que é quase uma excursão que vai acontecer, o Isidro fala, então vou precisar arrumar minhas malas e tal. A Fina fala que não faria isso com o pai dela, não o sacrificaria desse jeito, nem o levaria pra longe da terra onde a mãe dela tá enterrada. Aí a gente volta pra mansão de novo, o Andrés não está mais presente ali na mesa, o Damião fala pra Marta que não quer que ela
vá embora, porque se ela atravessar a porta, ele vai perdê-la e ele não suportaria isso. A Marta diz: você já está me perdendo há muito tempo e não é só por não me aceitar como eu sou. O Damian usa o discurso de agir como ele age para proteger a Marta e então ela rebate. ¿De quién? ¿De mi hermano Jesús? ¿Por qué le permite que siga jugando con todo el mundo? ¿Cómo es posible? O Damian diz que não permite que o filho tenha tais atitudes, e aí eu ri, porque ele permite sim. Se ele não freia o filho dele, ele permite que Jesus saia por aí sendo cruel, sem se importar com ninguém, nem com os sentimentos de ninguém. Vídeo que ele fez com a Julia, né, ao mandá-la pro internato. E aí a Marta fala que se Jesus é daquela maneira porque o pai não colocou limites nele, mas que agora já é tarde. Pra finalizar com chave de ouro, a Marta fala: eu não sei como você consegue dormir tranquilo sabendo que o seu filho causa tanto dano. E aí o Damian vem com um discursinho falando que ele vive um inferno dentro dele, mas que isso é o preço que ele paga por ser um mau pai. Vocês compraram esse discurso do Damian? Porque eu não comprei, a Marta também não comprou. Ela inclusive fala que Damian deve ter as razões dele pra deixar que Jesus se safe, mesmo que isso destrua a vida dela. A Marta acabou com o pai dela. Eu achei pouco, porque as verdades precisam ser ditas, doa a quem doer de vez em quando. Nesse caso, mais uma vez, eu estou ao lado da Marta, concordo com tudo o que ela falou, eu assino embaixo. E se o Damian não tomar nenhuma atitude depois disso, depois de tomar essas lapadas da filha dele, ele vai tomar quando? Alguém me fala? E aí lá no quarto da Fina, ela ainda não contou pro pai dela sobre a excursão que vai acontecer. Ela só tá tentando amenizar a chateação do pai sobre a ida dela, falando que vai visitá-lo sempre que possível e que Isidro não ir pra Barcelona é só pra não mudar a vida dele. Aí o Isidro fala: mas já mudou a minha vida, já mudou a sua também, afinal de contas, Jesus conseguiu o que ele queria, né? Que é separar você e a Marta. E aí então Fina vem com a informação de que a Marta vai com ela. Quando o Isidro questiona sobre o emprego e o marido, a Fina fala: não, o Jaime vai vir junto. Eu dei muitas risadas. Ai, ai, Isidro, seu coração é forte mesmo, meu filho. Você não vai morrer nunca mais. Você vai virar Matusalém. Porque de tanto susto com essas novidades da sua filha, seu coração já teria parado há muito tempo. O Isidro fala que aquilo é moderno demais pra ele, que a Fina vai ficar numa situação desconfortável porque a Marta e o marido estarão ali e ela vai ficar sobrando, mas na verdade quem está sobrando nessa história é o Jaime. Mas tudo bem. Aí o Isidro se oferece novamente pra ir, pra filha não ficar, né, ali. E a filha fala que o pai sempre vai ser bem-vindo, mas não por aquelas razões, né? Então o Isidro acaba se conformando com toda aquela maluquice, que se é o que os três querem, tudo bem, que ele só deseja que a Fina seja feliz ao lado do amor da vida dela. E ouvir essa frase do Isidro, né, o amor da sua vida, me deixou emocionada, porque o tanto que a Fina pastou com o pai dela rejeitando e falando aquelas coisas tão pesadas, ouvir ele falar que a Marta é o amor da vida dela, ele falar isso em voz alta, falar pra filha dele ouvir, é muito bonito, é muito reconfortante. Mian chama Isidro pra conversar sobre Barcelona. O Isidro fala: muito que bem, né, meu querido amigo? Agora nós dois somos obrigados a nos despedir de nossas filhas, mas isso é melhor porque elas estarão em segurança. E aí o Damian fala: eu gostaria de ter certeza que elas estão seguras. O Isidro: mais seguras do que aqui elas estarão. O Damian: você tá falando isso por conta do Jesus? Você acha que eu também devo parar o meu filho? O Isidro: o que você faz ou não com o seu filho, eu não vou te dizer, mas se algo acontecer com a Fina, eu não sei do que eu sou capaz de fazer. Ele fala também que a Fina é a coisa mais importante na vida dele, que tudo que ele mais quer no mundo é que ela seja feliz, e que se for ao lado da Marta, né, tudo bem. Ele ainda fala que as duas irão se cuidar, porque as duas se amam de verdade. Mais um momento que o Isidro fez o meu coração ficar quentinho e o estômago do Damian se retorcer, né, de tanto ódio que ele deve ter sentido ao ouvir isso. Ele fala que ele nunca vai conceber esse tipo de amor. Isidro diz: mano, é só você respeitar. O Damian: eu tentei fazer isso, não adiantou, porque a Marta tá indo pra Barcelona logo após a Julia sair de casa, e ainda meu genro tá com essa doença. São tempos sombrios pra casa, parece que eu perdi as rédeas da família. E aí, Damian, eu só digo pra você que é muito simples você retomar as rédeas da sua família e todo mundo ficar feliz. É só você colocar o seu
filho na linha e aceitar a sua filha e a sua nora. Pronto, não vai nem doer. Talvez doa um pouco no Jesus, dependendo da forma como você dê a lição nele, mas de resto vai ficar tudo bem depois. No dispensário, o Jaime tá arrumando as coisas dele quando a Fina chega pra agradecê-lo pelo aceite pra ir pra Barcelona. Ela agradece também pelo apoio que ele tem dado a ela e a Marta. O Jaime volta mais uma vez com a fala de que não quer ser um fardo pra Fina e pra Marta. A Fina, você fique tranquilo porque você será cuidado com muito amor. Ele diz que vai ser muito difícil. A Fina, eu já tô acostumada com os baques da vida, a começar pela morte da minha mãe. Ele fala sobre o lugar que eles vão morar, que é uma torre que é de frente pro mar. Os olhinhos da Fina até brilham com a possibilidade, mas depois ela pergunta: você não quer ficar sozinho com a Marta? Eu vou pra um apartamento pra dar privacidade pra eles. Aí o Jaime: Fina, no meu último dia de vida eu quero ver a Marta feliz. Isso só vai ser possível se você estiver ao lado dela. E ele fala que a Marta foi o grande amor da vida dele, mas que agora ele tá diferente, que é pra Fina cuidar dela. A Fina garante que sempre vai cuidar. E aí ele começa a ter uma crise, a Fina começa a ficar desesperada, fala que vai chamar a doutora Luz, que tá atendendo uma companheira de serviço dela. Aí o Jaime fala: não, a gente vai ter que se acostumar com isso. Não. E aí não muito tempo depois o Jaime volta a passar mal, dessa vez em frente à Luz, que chama uma ambulância desesperada. O Jaime chega a ir para o hospital, mas depois ele vai para a casa dele, né, ali para a mansão dos de la Reina. Ele tá inconsciente, a Marta pergunta se eles não vão nem conseguir se despedir. O Damião pergunta quanto tempo o Jaime vai ficar naquela situação, né, inconsciente. A doutora Luz fala que não sabe, porque mais testes são necessários. O Damião: mas por que não deixou ele no hospital para fazer esses testes? A Luz: que ele quer passar esses últimos momentos em casa, os danos neurológicos são irreversíveis. O Damião insiste na ideia de voltar com o Jaime pro hospital. A Marta: não, a gente precisa respeitar a vontade dele, e a vontade dele é ficar aqui. Antes de Damião sair, ele tenta dar um pouco de afeto pra Marta, fazer um carinho ali no rosto dela, mas com razão ela recusa, e Damião vai ter que correr muito atrás da Marta pra tê-la de volta. Não é só com ações pontuais não, meu filho. Você vai ter que se tornar um maratonista, viu? Pra reparar todos os danos que você tá causando a Marta. A Marta e a Luz ficam ali cuidando do Jaime, elas começam a conversar. A Marta fala que o Jaime tava animado em ir pra Barcelona, em ficar perto do mar. À noite as duas continuam ali, aparentemente sem tomar uma água, sem tomar um banho, porque elas estão com a mesma roupa. A Luz até se oferece pra ficar ali com o Jaime. A Marta fala que não vai conseguir pregar o olho e que acha injusto que o Jaime tenha piorado bem quando Barcelona tá logo ali, né, na esquina. A Luz fala, né, era uma possibilidade pra ele. Enquanto elas conversam ali, o Jaime acorda, diz: sinto muito por ter estragado Barcelona. Ele pergunta o que é que aconteceu depois que ele desmaiou. Ela fala sobre uma hipertensão intracraniana. Ele menciona um outro exame ali, né, se o exame, não sei das quantas, confirma a hipertensão intracraniana. A Luz faz um exame rápido ali, confirma que ele perdeu a visão. A Marta fica completamente sem chão, ela tenta ali, né, inutilmente acenar em frente os olhos de Jaime pra ver se ele acompanha o movimento da mão dela. E a partir de agora, gente, daqui pra frente vai ser só pra trás. E Barcelona se reúne na sala de cenas que nunca veremos, junto com o piquenique e o apartamento de Madrid. E de uma certa maneira eu até prefiro que Barcelona não aconteça, porque pra mim seria demais ver a Fina cuidando do Jaime. Acho que tudo tem um limite, eu não sei até onde dá pra ir por amor, mesmo dentro dessa configuração. Então tudo bem, eu aceito Barcelona não acontecer. E Barcelona tem alguma coisa contra lésbicas, né? Porque Amaras para Sempre, a Amélia e a Luisita também iam pra Barcelona, só que aí elas ficaram presas dentro da La Luna de Carton. Então Barcelona realmente não deve ser um lugar para lésbicas. E antes de encerrar, quero dizer a vocês que eu comecei a assistir a novela. Eu ainda estou no capítulo 7, mas já tem algumas confirmações que Jesus ele é um lixo desde o capítulo 1. Eu gostaria de saber por que é que a Carmen se casou com o Tássio. Ele é a descrição perfeita do boy lixo. Como que a Cláudia se deixou enganar e ainda ficou grávida dele, gente, pelo amor de Deus. Tássio, ele pra mim, eu era muito indiferente a ele, né, conforme ele ia aparecendo nas cenas. E agora que eu estou assistindo a novela completa, ai, que ranço dele, pelo amor de Deus. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do semanário dessa semana. Muito obrigada pela companhia nesses 20 vídeos. E a gente se vê então no próximo vídeo.
vídeo, uma boa semana pra gente, um beijo, tchau!